Essa revelação viria algumas semanas depois. E quando veio, entendi por que tantos cristãos sinceros ficariam chocados quando Jesus retornar. A terceira revelação começou a se formar quando comecei a estudar seriamente as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. E aqui vem algo que vai chocar você completamente. Não estamos apenas nos últimos dias, como muitos pregadores vêm dizendo há décadas. Estamos literalmente nas últimas horas, nos últimos minutos antes do arrebatamento da igreja. Os sinais estão acontecendo em todos os lugares com precisão matemática e velocidade que é simplesmente impossível ignorar. Mas a maior parte da igreja está completamente cega a isso. A restauração de Israel como nação em 1948 foi o sinal mais significativo do início da última geração. Jesus disse em Mateus meia-noite 32-34: Aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aspas. A figueira na profecia bíblica representa Israel. Após quase 2000 anos de dispersão, Israel brotou novamente em 1948. Uma geração bíblica tem 7080 anos. Salmos 7 e 10 da noite. Faça as contas. 1948 mais 708, 1948 mais 80 mais 2028. Estamos literalmente na janela final da geração que veria o cumprimento de todas as profecias sobre o retorno de Cristo. Mas agora preciso lhe dizer exatamente o que isso significa para você pessoalmente e o que você precisa fazer se quiser estar pronto quando Jesus retornar, o que pode acontecer a qualquer momento. Ser arrebatado não tem a ver com frequência à igreja, conhecimento bíblico ou envolvimento ministerial. Tem a ver com ter um relacionamento genuíno, íntimo e transformador com Jesus Cristo. Tem a ver com ter permitido que ele não apenas salvasse sua alma, mas transformasse completamente sua vida. Tem a ver com ser uma nova criação, onde as coisas velhas realmente passaram e todas as coisas se tornaram novas. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. Esse testemunho aqui ele tem 40 minutos, é um testemunho um pouco longo, mas é um testemunho aqui, irmãos, que me edificou bastante aqui, esse testemunho desse irmão. Esse irmão aqui ele fala sobre conversão, irmãos, como nunca ouvimos antes. Não é porque está dentro da igreja que vai ser arrebatado, não é porque creu em Deus, em Cristo, que será arrebatado. Ele fala aqui que deve ter uma mudança profunda na pessoa, irmãos. Não é apenas frequentar a igreja, não é apenas crer no arrebatamento da igreja. Ele fala também sobre a geração da figueira, ele fala sobre os cristãos mornos que frequentam a igreja, crê em Deus, só que não vão ser arrebatados. Então, um testemunho aqui muito interessante. Ele fala que a única coisa que faltava, irmãos, para o arrebatamento da igreja acontecer foi concluído aqui nesse ano de 2025. Acredito que está lá pelo meio do testemunho que ele fala isso daqui. Então, o último sinal, irmãos, o último sinal para o arrebatamento da igreja acontecer se deu aqui nesse ano de 2025. E ele enfatiza na reta final do testemunho que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, irmãos. Nada mais aqui impede o arrebatamento da igreja acontecer. É um testemunho aqui muito forte, é um testemunho bastante edificante. É um testemunho sobre conversão, sobre a conversão verdadeira, genuína a Cristo, sobre crer no arrebatamento, se preparar para o arrebatamento. Ele enfatiza bastante isso daqui. Ele fala sobre a geração da figueira e fala sobre esse último sinal que se concluiu nesse ano de 2025. E ele fala também que a qualquer momento, literalmente, irmãos, a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. É muito forte aqui esse testemunho, conforme a gente vai escutando, a gente vai se envolvendo, e vale muito a pena, irmãos, esse testemunho aqui, vale muito a pena, porque é um testemunho fiel e verdadeiro. Vamos estar vendo aqui, e que Deus abençoe a todos. Durante 25 anos da minha vida, pensei que estava seguro. Pensei que, indo à igreja 3 vezes por semana, cantando no coral, servindo como diácono e até pregando ocasionalmente, eu teria meu ingresso para o céu garantido. Vivi uma vida que aos olhos de todos era exemplar. Mas havia algo que eu não sabia, algo que mudaria completamente minha compreensão da salvação e me fez perceber que estava correndo um risco terrível. Foi numa noite de março de 2019, quando eu estava sozinho em casa lendo a Bíblia, que Deus me confrontou com uma verdade tão dura que tive que me ajoelhar e chorar. O
O que ele me mostrou naquele momento não era apenas sobre mim. Era sobre milhões de pessoas que, como eu, acham que estão salvas, mas podem estar caminhando direto para a misericórdia eterna. E o mais chocante é que a maioria dessas pessoas está sentada nos bancos da igreja todos os domingos. Deixe-me me apresentar corretamente. Meu nome é David MMBU. Tenho 48 anos. Moro em Joanesburgo, África do Sul, e trabalho como contador em uma empresa de construção. Sou casado com Sarah há 22 anos. Tenho 2 filhos, Michael, de 19 anos, que está na faculdade de engenharia, e Rebecca, de 16 anos, que está no último ano do ensino médio. Moramos em uma casa simples, em um bairro de classe média. Dirigimos um Toyota Corolla 2015. Pagamos prestações como todo mundo. Temos contas a pagar, sonhos a realizar. Ou seja, sou uma pessoa absolutamente normal, sem nada de especial ou extraordinário. Mas é exatamente por isso que preciso compartilhar o que Deus me revelou. Porque se isso pode acontecer comigo, alguém que está envolvido na igreja há décadas, que conhece a Bíblia, que tem fama de ser um homem temente a Deus, então pode estar acontecendo com qualquer um de vocês também. Antes de continuar minha história, quero fazer um pedido especial. Me diga nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Sério, pare agora e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde minha mensagem está alcançando, porque o que vou compartilhar hoje não é somente para o meu país, não somente para a África, mas para toda a igreja ao redor do mundo. Esta é uma mensagem urgente para os cristãos no Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, Oceania, para todos os lugares onde há pessoas que se consideram seguras em sua fé, mas podem estar enganadas sobre seu verdadeiro estado espiritual. E aqui está algo que vai impressionar você. Depois que comecei a compartilhar essa revelação com algumas pessoas próximas, descobri que não era o único passando por esse despertar. Pastores, missionários, evangelistas, pessoas que dedicaram suas vidas inteiras ao ministério começaram a me procurar, contando experiências semelhantes. Deus está fazendo algo específico nestes últimos dias. Ele está despertando seu povo para uma realidade que muitos prefeririam não ver. Voltando àquela noite transformadora de março, depois de passar mais de 1 hora ajoelhado em meu quarto, chorando e orando, levantei-me com uma determinação que nunca havia sentido antes. Decidi que iria me aprofundar nas Escrituras para entender o que aquela passagem em Mateus 7 realmente significava, porque uma coisa me incomodava profundamente. Aqueles homens que Jesus rejeitou não eram ateus ou pagãos declarados. Eles conheciam Jesus. Eles faziam milagres em seu nome. Eles expulsavam demônios. Eles faziam maravilhas. Como era possível que Jesus dissesse: "Nunca vos conheci", a pessoas que claramente tinham algum tipo de relacionamento com ele? Passei os 2 meses seguintes estudando obsessivamente aquela passagem. Comprei comentários bíblicos, consultei o texto grego original, estudei o contexto histórico. E foi durante esse período de busca intensa que Deus começou a me mostrar camadas de verdade que eu tinha ignorado durante toda a minha vida cristã. A primeira revelação foi sobre a diferença entre conhecer Jesus intelectualmente e conhecê-lo relacionalmente. Veja, eu sabia tudo sobre Jesus. Eu sabia que ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, foi batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. Eu conhecia suas parábolas, seus milagres, seus ensinamentos. Eu poderia fazer um teste sobre a vida de Jesus e tirar uma nota máxima. Mas saber sobre alguém é muito diferente de conhecer alguém. Imagine se eu chegasse na sua casa e dissesse: "Conheço sua esposa", e então eu começasse a recitar tudo o que sei sobre ela. Onde ela nasceu, onde estudou, que trabalho ela tem, quais são suas comidas favoritas, suas cores favoritas, seus hobbies. Você ficaria impressionado com meu conhecimento. Mas e se sua esposa aparecesse e eu estendesse minha mão para cumprimentá-la como se fosse a primeira vez que a visse? Você perceberia imediatamente que eu realmente não a conheço. Só sei informações sobre ela. Da mesma forma, milhões de cristãos sabem informações sobre Jesus, mas não têm um relacionamento pessoal íntimo e transformador com ele. E Jesus deixa isso claro quando diz: "Nunca vos conheci". A palavra aqui no grego original é janosco, que implica conhecimento relacional íntimo e experimental. O mesmo tipo de conhecimento que a Bíblia usa para descrever o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Mas esta foi apenas a primeira camada de revelação. Havia algo ainda mais profundo que Deus queria me mostrar.
Algo que tinha a ver com uma palavra específica que Jesus usa nesta passagem. Uma palavra que a maioria dos pregadores evita explicar porque é muito conflituosa. E quando finalmente entendi o significado dessa palavra, minha vida nunca mais foi a mesma. E ainda houve uma terceira revelação que viria meses depois sobre o tempo profético que estamos vivendo e o porquê dessa mensagem ser tão urgente especificamente para a nossa geração. Uma revelação que me fez perceber que não temos décadas ou anos para resolver essa questão. Temos muito pouco tempo. Poucas semanas depois daquele primeiro despertar, eu estava dirigindo para o trabalho em uma manhã de abril quando algo me atingiu como um raio. Eu estava ouvindo uma rádio cristã e eles estavam tocando aquelas músicas suaves de adoração quando de repente comecei a notar algo perturbador sobre minha própria vida espiritual. Ali no trânsito, sendo honesto comigo mesmo pela primeira vez em anos, reconheci que havia uma diferença gigantesca entre o Davi que aparecia na igreja e o Davi que vivia o resto da semana. Na igreja, eu era fervoroso, espiritual, sempre com a Bíblia na mão, sempre pronto para orar por alguém. Mas de segunda a sábado, eu vivia exatamente como qualquer pessoa não cristã vivia. Meus pensamentos durante a semana eram dominados por preocupações financeiras, ambições profissionais, entretenimento mundano. Assistia a filmes que glorificavam a violência e a imoralidade. Ouvia músicas com letras que contradiziam completamente os valores que eu dizia professar aos domingos. Minhas conversas no trabalho eram indistinguíveis das conversas dos meus colegas não cristãos. Reclamações, fofocas, piadas de dupla entendre. Quando me deparava com problemas, minha primeira reação não era orar ou buscar sabedoria bíblica. Era me preocupar, ficar ansioso, tentar resolver tudo com minhas próprias forças e inteligência. Quando alguém me ofendia, eu guardava rancor. Quando tinha oportunidades de falar sobre Jesus, eu as evitava para não parecer um fanático religioso. Eu queria ser aceito pelo mundo e por Deus ao mesmo tempo. E então me deparei com uma verdade aterradora. Eu era exatamente o que a Bíblia chama de cristão morno. Mas aqui está o choque. A interpretação que eu sempre ouvi sobre a tibieza espiritual estava completamente errada. A maioria dos pregadores diz que ser morno significa ser indiferente ou apático em relação a Deus. Mas quando estudei o contexto histórico da igreja em Leodícia, descobri algo muito mais específico e perturbador. Leodícia era uma cidade extremamente rica, conhecida por sua autossuficiência. Eles tinham um sistema de aquedutos que traziam água de fontes termais distantes. Quando a água chegava à cidade, era morna, nem refrescante o suficiente para matar a sede em dias quentes, nem quente o suficiente para ser útil para limpeza ou para cozinhar. Era completamente inútil, nojenta para beber. Jesus estava fazendo uma analogia muito específica. Cristãos mornos não são necessariamente indiferentes. Eles podem até ser muito religiosos, muito ativos na igreja. O problema é que eles são espiritualmente autossuficientes. Eles acham que estão bem, que não precisam de transformação radical, que podem administrar sua própria vida espiritual misturando um pouco de Jesus com muito do mundo. Eles não são frios como os descrentes declarados que são pelo menos honestos sobre sua condição. E eles não são quentes como os cristãos que se renderam completamente a Cristo e foram genuinamente transformados. Estão numa zona perigosa, religiosos o bastante para se sentirem seguros, mas mundanos demais para serem úteis espiritualmente. E aqui está a parte mais chocante. Jesus diz que os vomitará de sua boca. Isso não é apenas rejeição. É nojo absoluto. É como quando você acidentalmente bebe algo estragado e seu corpo automaticamente rejeita, vomitando para se livrar do que é prejudicial. Mas eu ainda não tinha descoberto qual era a passagem bíblica específica que me mostraria exatamente o que Deus espera de nós e por que a maioria das pessoas nas igrejas hoje não será capaz de atender a essa expectativa. Essa revelação viria algumas semanas depois. E quando veio, entendi por que tantos cristãos sinceros ficariam chocados quando Jesus retornar. A terceira revelação começou a se formar quando comecei a estudar seriamente as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. E aqui vem algo que vai chocar você completamente. Não estamos apenas nos últimos dias, como muitos pregadores vêm dizendo há décadas. Estamos literalmente nas últimas horas, nos últimos minutos antes do arrebatamento da igreja. Os sinais estão acontecendo em todos os lugares com precisão matemática e velocidade que é simplesmente impossível ignorar. Mas a maior parte da igreja está completamente cega a isso.
E quando digo a maior parte da igreja, não estou falando apenas de cristãos nominais ou mornos. Estou falando de pastores, líderes, pessoas que deveriam estar atentas aos sinais dos tempos. Mas eles estão tão ocupados construindo seus impérios religiosos, tão focados no crescimento numérico e no sucesso ministerial que perderam completamente a noção do tempo profético em que estamos. Deixe-me dar alguns exemplos específicos que me fizeram perceber a urgência do momento atual. Primeiro, Israel. A restauração de Israel como nação em 1948 foi o sinal mais significativo do início da última geração. Jesus disse em Mateus 6:32-34: Aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aspas. A figueira na profecia bíblica representa Israel. Após quase 2000 anos de dispersão, Israel brotou novamente em 1948. Uma geração bíblica tem 7080 anos. Salmo 7:10 da noite. Faça as contas. 1948 mais 708, 1948 mais 80 mais 2028. Estamos literalmente na janela final da geração que veria o cumprimento de todas as profecias sobre o retorno de Cristo. Mas isso é apenas o começo. Em 1967, exatamente 19 anos após a restauração de Israel, Jerusalém foi recapturada pelos judeus pela primeira vez em quase 2000 anos. Jesus disse em Lucas 9:24 da noite: E cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Os tempos dos gentios se cumpriram em 1967. Então temos os sinais tecnológicos. O livro do Apocalipse fala de um sistema mundial onde ninguém poderá comprar ou vender sem receber a marca da besta. Durante séculos, isso parecia impossível. Todo o comércio mundial estava fora de controle. Mas hoje temos blockchain, criptomoedas, sistemas de pagamento digital, chips implantáveis, inteligência artificial, reconhecimento facial, crédito social digital. Toda a infraestrutura para o sistema da marca da besta já existe e está sendo implementada. Na China, eles já têm um sistema de crédito social onde o governo monitora e pontua cada cidadão com base em seu comportamento. Se sua pontuação for baixa, você não poderá comprar passagens de trem ou avião. Você não poderá fazer empréstimos. Seus filhos não poderão estudar em determinadas escolas. É exatamente o que a Bíblia descreve sobre o sistema da besta e os sinais naturais. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Nos últimos 20 anos, a frequência e a intensidade dos terremotos aumentaram drasticamente. Ele falou de pestes e acabamos de passar por uma pandemia global que paralisou o mundo inteiro e condicionou as pessoas a aceitarem controles governamentais sem precedentes. Mas há um sinal específico que aconteceu recentemente que me fez perceber que realmente chegamos ao fim dos tempos. Um sinal tão específico e biblicamente significativo que, quando soube dele, tive absoluta certeza de que esta é a última geração antes do retorno de Cristo. E esse sinal tem a ver com algo que está acontecendo em Jerusalém neste exato momento, mas que a mídia secular não está relatando adequadamente. Esse sinal específico, junto com 2 eventos pessoais que aconteceram comigo nos últimos meses, me convenceram de que o arrebatamento da igreja pode acontecer literalmente a qualquer momento. Não estou falando de anos ou décadas. Estou falando de meses, talvez semanas. E quando você souber quais são esses sinais, entenderá por que estou tão ansioso para gravar este vídeo e por que cada pessoa que se considera cristã precisa examinar sua vida espiritual imediatamente. Mas antes de revelar esse sinal específico que me convenceu de que realmente estamos no fim, preciso voltar àquela descoberta devastadora sobre a diferença entre... Surpresinha explicada com gatinhos. Era uma vez um gatinho muito indeciso. Devastadora sobre a diferença entre ir à igreja e seguir a Cristo. Porque foi essa descoberta que me fez perceber que eu mesmo não estava realmente salvo, apesar de todos os anos que passei servindo na igreja. Veja, há uma enorme diferença entre conhecer Jesus e ser conhecido por Jesus. Aqueles homens em Mateus 7 conheciam Jesus. Eles até fizeram milagres em seu nome. Eles expulsaram demônios. Eles profetizaram. Eles fizeram muitas obras maravilhosas. Mas Jesus disse:
Eu nunca os conheci. Ud, a palavra aqui no grego significa relacionamento íntimo e profundo, como relacionamento entre marido e mulher. Quando percebi isso, tive que me fazer uma pergunta brutalmente honesta. Davi, Jesus realmente conhece você ou você apenas sabe sobre ele? E pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha certeza da resposta. Eu sabia que tinha tomado a decisão de seguir a Cristo quando tinha 16 anos. Lembrei-me de caminhar pelo corredor durante um apelo ao altar, fazer a oração do pecador e ser batizado 6 meses depois. Eu tinha todas as evidências externas da salvação. Mas algo estava faltando. O problema era que minha decisão de seguir a Cristo tinha sido em grande parte emocional e intelectual. Mas nunca resultou em uma transformação genuína do meu coração e estilo de vida. Eu tinha acrescentado Jesus à minha vida em vez de entregá-la a Ele. Eu estava tentando ser o CEO da minha própria vida, ao mesmo tempo em que fazia de Jesus meu consultor, alguém a quem eu recorria quando precisava de ajuda, mas que não tinha autoridade executiva sobre minhas decisões diárias. Essa percepção me levou a estudar o que a Bíblia realmente diz sobre a verdadeira conversão. E o que descobri foi absolutamente chocante. Mas explicarei isso em detalhes em um momento porque primeiro preciso mostrar a vocês os sinais proféticos que provam que estamos vivendo na última geração antes do retorno de Cristo. Sinais que a maioria dos cristãos ignora completamente enquanto vivem suas vidas diárias como se ainda tivéssemos décadas pela frente. Enquanto eu passava por esse despertar espiritual pessoal, também estava mergulhando fundo na profecia bíblica de uma forma que nunca havia feito antes. E o que descobri sobre o significado profético do nosso período atual me deixou absolutamente pasmo. Deixe-me compartilhar alguns exemplos específicos dos quais a maioria dos cristãos desconhece completamente. Em Daniel 12:4, o profeta diz: "Mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." Aspas. Esta profecia fala de 2 sinais específicos do fim dos tempos: viagens rápidas e aumento exponencial do conhecimento. Durante milhares de anos, os humanos viajaram basicamente à mesma velocidade, a pé, a cavalo, em navios à vela. Mas nos últimos 150 anos, passamos dos cavalos para os carros, para os aviões e para as naves espaciais. Hoje em dia, as pessoas literalmente correm de um lado para o outro do globo de formas que seriam impossíveis de imaginar há 200 anos. E conhecimento. A quantidade de conhecimento humano duplica agora a cada 12 a 18 meses. Temos mais informação disponível na ponta dos nossos dedos através de smartphones do que bibliotecas inteiras há apenas algumas décadas. A internet ligou o mundo inteiro em comunicação em tempo real. Este é claramente o cumprimento da profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento no fim dos tempos. Mas aqui está algo ainda mais específico. Jesus disse em Mateus 6:14, "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia para literalmente pregar o evangelho a todas as nações simultaneamente, por meio da televisão por satélite, streaming de internet, mídia social e tecnologias de tradução. O evangelho pode alcançar todos os grupos de pessoas na Terra. Organizações missionárias relatam que agora estão alcançando os últimos grupos de pessoas não alcançadas. Os tradutores da Bíblia Vliv esperam ter a Bíblia traduzida para todas as línguas conhecidas até 2025. Quando esta peça final do quebra-cabeça da Grande Comissão estiver concluída, Jesus disse: "Então virá o fim." Agora, deixe-me falar sobre o fator Israel. Jesus disse em Lucas 9:24 da noite que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Por quase 2000 anos, Jerusalém foi controlada por vários poderes gentios: romanos, bizantinos, árabes, otomanos, britânicos. Mas em 1967, pela primeira vez desde 70 d.C., Jerusalém voltou ao controle judaico. Os tempos dos gentios estão completos. Mas há algo ainda mais significativo acontecendo em Israel agora, que a maioria dos cristãos não sabe. O Instituto do Templo em Jerusalém recriou cada vaso, instrumento e vestimenta sacerdotal necessários para a adoração no templo de acordo com as especificações bíblicas. Eles identificaram e treinaram sacerdotes levíticos. Eles criaram os vasos vermelhos necessários para cerimônias de purificação. Por que isso é importante?
Porque Jesus disse em Mateus 00:15 que a abominação da desolação ficaria no lugar santo, referindo-se a um templo reconstruído em Jerusalém. Por quase 2000 anos, isso parecia impossível. Mas agora tudo o que é necessário para um templo em funcionamento existe e está pronto para ser usado. A situação política também está se alinhando. Os acordos de Abraão normalizaram as relações entre Israel e as nações árabes. Há discussões sérias entre os políticos israelenses sobre a adoração judaica no Monte do Templo. Descobertas arqueológicas estão fornecendo evidências para o local exato onde o templo deve ser reconstruído. Mas enquanto esses sinais proféticos se desenrolavam diante dos meus olhos, Deus também estava me revelando a verdade chocante sobre o que Ele realmente espera daqueles que afirmam seguir a Cristo. E quando descobri o que a Bíblia realmente diz sobre as expectativas de Deus, entendi por que a maioria das pessoas nas igrejas hoje em dia ficam arrasadas quando estão diante de Jesus. A revelação transformadora veio por meio de Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando o Espírito Santo abriu meus olhos para ver o que Paulo estava realmente dizendo, fiquei totalmente arrasado. Paulo diz: devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Um sacrifício em termos bíblicos significa algo que é completamente entregue a Deus, algo que morre para seus próprios propósitos e existe inteiramente para os propósitos de Deus. Mas Paulo acrescenta a palavra vivo. Devemos ser sacrifícios vivos, conscientes e que escolhem ativamente permanecer no altar todos os dias. O problema com sacrifícios vivos é que eles continuam rastejando para fora do altar, e é exatamente isso que eu tenho feito por 25 anos. Paulo então diz: não devemos nos conformar com este mundo. A palavra conformado em grego significa ser pressionado no mesmo molde, assumir a mesma forma. E quando examinei honestamente minha vida, percebi que tinha sido pressionado no molde deste mundo. Meus valores, prioridades, escolhas de entretenimento, tópicos de conversa, decisões financeiras e objetivos de vida eram indistinguíveis dos de não cristãos. Mas aqui está o que mais me chocou. Paulo chama isso de nosso serviço razoável. Em outras palavras, essa entrega total, esse sacrifício vivo, essa transformação, isso não é um cristianismo extraordinário para pessoas superespirituais. Isso é cristianismo básico, razoável e normal. Isso é o que Deus espera de cada pessoa que afirma seguir a Cristo. E é exatamente aqui que a maioria dos cristãos falha. Eles querem Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Eles querem o perdão dos seus pecados, mas não querem morrer para o pecado. Eles querem a vida eterna, mas não querem abrir mão da vida temporal. Mas há consequências para essa abordagem indiferente de seguir a Cristo. Consequências que a maioria dos pastores não conta às suas congregações. Essa compreensão do que Deus realmente espera dos cristãos me levou a examinar o conceito de cristianismo morno que Jesus condena em Apocalipse 3:16 da manhã. A maioria das pessoas pensa que ser morno significa ser espiritualmente apático ou indiferente. Mas quando estudei o contexto histórico da igreja em Laodícia, descobri algo muito mais específico e perturbador. Lidia era uma cidade extremamente rica, conhecida por sua autossuficiência. Eles tinham um sistema de aquedutos que trazia água de fontes termais distantes. Quando a água chegava à cidade, era morna, nem refrescantemente fria para beber em dias quentes, nem quente o suficiente para limpar ou cozinhar. Era completamente inútil e nojenta para beber. Jesus estava fazendo uma analogia muito específica. Cristãos mornos não são necessariamente indiferentes espiritualmente. Eles podem ser muito religiosos, muito ativos na igreja. O problema é que eles são espiritualmente autossuficientes. Eles acham que estão bem, que não precisam de transformação radical, que podem administrar sua própria vida espiritual misturando um pouco de Jesus com muito do mundo. Eles não são frios como os descrentes que são pelo menos honestos sobre sua condição.
E eles não são quentes como os cristãos que se renderam completamente a Cristo e foram genuinamente transformados. Eles estão em uma zona intermediária perigosa, religiosos o suficiente para se sentirem seguros, mas mundanos o suficiente para serem espiritualmente inúteis. Deixe-me dar alguns exemplos práticos de como é o cristianismo morno. Cristãos mornos vão à igreja regularmente, mas seus corações estão focados em passar pelo culto para que possam seguir com suas vidas reais. Eles cantam canções de adoração com suas bocas enquanto suas mentes estão pensando em trabalho, esportes, entretenimento ou seus planos para a tarde. Eles leem suas Bíblias ocasionalmente, mas apenas quando sentem vontade ou quando estão passando por uma crise. Eles oram, mas suas orações são mais voltadas para seu próprio conforto, sucesso e felicidade do que para a glória de Deus e os propósitos do reino. Eles dão dinheiro para a igreja, mas somente depois de gastarem em tudo o que desejam para si mesmos. Cristãos mornos consomem o mesmo entretenimento que os descrentes. Filmes e programas de TV cheios de violência, imoralidade sexual, palavrões e valores mundanos. Eles ouvem as mesmas músicas, seguem as mesmas influências nas redes sociais, se importam com as mesmas coisas. Suas conversas são indistinguíveis das dos não cristãos, focadas em fofocas, reclamações, preocupações mundanas e assuntos triviais. Quando cristãos mornos enfrentam problemas, sua primeira reação não é orar ou buscar sabedoria bíblica. É se preocupar, ficar ansioso e tentar resolver tudo com suas próprias forças e inteligência. Quando alguém os ofende, eles guardam rancor. Quando têm oportunidades de compartilhar sua fé, eles a evitam para não serem vistos como fanáticos religiosos. Eles querem ser aceitos pelo mundo e por Deus ao mesmo tempo. Eles querem se encaixar na cultura mundana, mas ainda mantendo sua identidade religiosa. Eles estão tentando servir a dois senhores, o que Jesus disse ser impossível. E aqui está a parte mais preocupante. Jesus diz que vomitará cristãos mornos de sua boca. Isso não é apenas rejeição, é repulsa absoluta. É como quando você acidentalmente bebe algo estragado e seu corpo automaticamente rejeita, vomitando para se livrar do que é prejudicial. A maioria das pessoas nas igrejas hoje se encaixa nessa descrição de cristianismo morno. Elas têm religião suficiente para se sentirem seguras, mas não transformação suficiente para serem úteis no reino de Deus. Elas acham que estão salvas, mas na verdade estão em grave perigo espiritual. Essa compreensão do cristianismo morno me levou a uma percepção assustadora sobre o arrebatamento da igreja. A maioria dos cristãos acredita que todos que aceitaram Jesus serão automaticamente levados no arrebatamento. Mas quando estudei o que a Bíblia realmente diz sobre quem será arrebatado, descobri algo que a maioria dos pastores nunca contará às suas congregações. Jesus nos deu várias parábolas que descrevem como será a igreja na época de seu retorno. Na parábola das 10 virgens em Mateus 25, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Todas as 10 eram virgens, representando pessoas que se consideravam puras, separadas para Cristo. Todas as 10 estavam esperando o noivo, representando pessoas que acreditam no retorno de Cristo. Todas as 10 tinham lâmpadas, representando pessoas que têm alguma luz espiritual, algum conhecimento cristão, mas apenas 5 tinham óleo em suas vasilhas. O óleo representa o Espírito Santo e, especificamente, uma vida que é preenchida e controlada pelo Espírito Santo. Quando o noivo chegou, apenas as 5 que tinham óleo estavam prontas. As outras 5 foram comprar óleo. Mas quando voltaram, a porta estava fechada. O noivo disse a elas: "Em verdade vos digo que não vos conheço." Observe que não eram ateus ou pagãos que foram rejeitados. Eram pessoas que se consideravam seguidoras de Cristo, que esperavam seu retorno, que tinham algum conhecimento e experiência espiritual, mas faltava-lhes o ingrediente essencial, uma vida verdadeiramente preenchida e controlada pelo Espírito Santo. Na parábola do trigo e das lágrimas, em Mateus 13, Jesus diz que tanto o trigo quanto as lágrimas crescerão juntos até a colheita. As lágrimas parecem exatamente com o trigo até o momento da colheita, quando a diferença se torna óbvia. Jesus disse que haverá falsos convertidos crescendo ao lado dos verdadeiros convertidos na igreja até o fim. O que isso significa para o arrebatamento? Significa que potencialmente 50% a 75% das pessoas nas igrejas hoje podem não ter nascido de novo de verdade, embora acreditem sinceramente que sim. Elas tomaram decisões, fizeram orações,
foram batizadas, se juntaram a igrejas e viverão vidas relativamente morais, mas nunca foram verdadeiramente transformadas pelo poder do Espírito Santo. Mas há algo ainda mais específico que Jesus disse sobre o momento do arrebatamento e a condição espiritual necessária para estar pronto. Algo que se conecta diretamente àquela experiência pessoal que tive 2 meses atrás e que me convenceu de que estamos literalmente nos momentos finais antes do retorno de Cristo. Enquanto estudava essas parábolas sobre o fim dos tempos, comecei a notar algo alarmante sobre a atual condição espiritual da igreja em todo o mundo. As mesmas características sobre as quais Jesus alertou, complacência espiritual, mundanismo, falsa segurança, são exatamente o que vemos nas igrejas hoje, mas em um nível sem precedentes. Estamos vivendo em uma era em que muitas igrejas abandonaram a pregação bíblica em favor de discursos motivacionais, onde a teologia da prosperidade substituiu o evangelho da cruz, onde o entretenimento se tornou mais importante do que o encontro com Deus, onde o crescimento numérico é mais valorizado do que a maturidade espiritual. Comecei a prestar atenção ao que está sendo pregado nas igrejas ao redor do mundo, e fiquei chocado com o quão pouco ensino bíblico real está acontecendo. Muitos sermões não passam de mensagens de autoajuda com alguns versículos bíblicos espalhados. Os pastores estão dizendo às pessoas o que elas querem ouvir, em vez do que precisam ouvir. O conceito de pecado raramente é mencionado. O arrependimento quase nunca é pregado. O chamado para tomar sua cruz e negar a si mesmo foi substituído por mensagens sobre Deus querer que você seja feliz, saudável e próspero. As igrejas estão produzindo consumidores em vez de discípulos, espectadores em vez de soldados, clientes em vez de seguidores comprometidos. Enquanto isso, os sinais proféticos que mencionei anteriormente estão se acelerando em um ritmo sem precedentes. A tecnologia para o sistema da marca da besta não é mais apenas teórica. Ela está sendo implementada. O sistema de crédito social da China já está funcionando. Moedas digitais estão sendo lançadas globalmente. Sistemas de identificação e rastreamento biométricos estão se tornando a norma. A situação política no Oriente Médio está se alinhando exatamente com a profecia bíblica. Israel está cercado por inimigos que querem destruí-lo. Rússia, Irã e Turquia estão formando a aliança exata que Ezequiel 38:39 descreve. O cenário está sendo preparado para os conflitos finais que levarão ao retorno de Cristo. Mas aqui está o que realmente me alarmou. Enquanto esses sinais proféticos gritam que estamos nos momentos finais, a igreja parece estar mais adormecida espiritualmente do que nunca. A maioria dos cristãos está completamente alheia ao significado profético dos eventos atuais. Eles estão mais preocupados com suas carreiras, seu conforto, seu entretenimento, do que com o retorno iminente de Cristo. 2 meses atrás, algo aconteceu comigo pessoalmente que removeu qualquer dúvida sobre o quão perto estamos do fim. Certa manhã, por volta das 5:30 da manhã, eu estava no meu quarto, bem cedo, passando um tempo em oração antes do trabalho. Eu estava pedindo a Deus que me desse clareza sobre o momento de seu retorno e sobre a condição espiritual da igreja. De repente, tive o que só posso descrever como uma visão ou um sonho extremamente vivido. Não sei bem como classificá-lo, mas foi mais real do que qualquer experiência que já tive. Vi Jesus descendo das nuvens, mas não o Jesus gentil dos evangelhos. Este era o Jesus do Apocalipse, olhos como chamas de fogo, rosto brilhando como o sol em sua força, e uma espada afiada saindo de sua boca. Ele estava separando as pessoas em 2 grupos. Para um grupo, pessoas que eu reconhecia de várias igrejas que conhecia. Ele disse: "Vinde, benditos de meu Pai." Mas para o outro grupo, e isso foi chocante, pessoas que eu também conhecia da igreja, pessoas que pareciam tão espirituais quanto o primeiro grupo. Ele disse: "Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci." Digamos que a diferença não estava na frequência com que eles frequentavam a igreja, no conhecimento bíblico que tinham ou em quantos ministérios serviam. A diferença estava em algo invisível, algo no coração. Aqueles que eram aceitos tinham um brilho nos olhos, uma paz que transcendia qualquer circunstância, uma entrega completa que era visível mesmo sem palavras. Aqueles que eram rejeitados tinham um vazio, uma autossuficiência, uma religiosidade externa, mas nenhuma vida real. Quando acordei dessa visão, entendi com clareza cristalina quem realmente seria arrebatado quando Jesus retornasse.
Não se trata de frequência à igreja, conhecimento bíblico ou envolvimento ministerial. Trata-se de ter um relacionamento transformador íntimo e genuíno com Jesus Cristo. Trata-se de ter permitido que ele não apenas salvasse sua alma, mas transformasse completamente sua vida. O arrebatamento não é para todos que se consideram cristãos. O arrebatamento é para a noiva de Cristo. Aqueles que realmente morreram para si mesmos e estão vivendo como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis a Deus. Aqueles que foram transformados pela renovação de suas mentes e não estão mais conformados com este mundo. Mas agora preciso lhe dizer exatamente o que isso significa para você pessoalmente e o que você precisa fazer se quiser estar pronto quando Jesus retornar, o que pode acontecer a qualquer momento. Ser arrebatado não tem a ver com frequência à igreja, conhecimento bíblico ou envolvimento ministerial. Tem a ver com ter um relacionamento genuíno, íntimo e transformador com Jesus Cristo. Tem a ver com ter permitido que ele não apenas salvasse sua alma, mas transformasse completamente sua vida. Tem a ver com ser uma nova criação, onde as coisas velhas realmente passaram e todas as coisas se tornaram novas. A maioria das pessoas nas igrejas hoje são como eu era antes dessas revelações. Cristãos nominais que nunca passaram por uma conversão verdadeira. Eles fizeram uma oração, foram batizados, talvez até tiveram experiências emocionais, mas nunca permitiram que Cristo realmente se tornasse o Senhor de suas vidas. Se você está ouvindo isso e sente desconforto em seu coração, se algo dentro de você está sendo convencido pelo Espírito Santo agora mesmo, isso é um sinal de que Deus está lhe chamando para uma rendição mais profunda. Não ignore essa convicção. Não endureça seu coração. Não pense que, por ter feito uma oração ou frequentado a igreja, você estará automaticamente seguro. O tempo está se esgotando muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Jesus pode retornar hoje, amanhã ou na semana que vem. E quando ele retornar, não haverá uma segunda chance para aqueles que forem deixados para trás. Aqui está o que você precisa fazer se quiser estar pronto. Primeiro, você precisa examinar honestamente sua vida. Você está realmente vivendo como um sacrifício a Deus ou está vivendo para si mesmo com um pouco de religião misturada? Você está conformado a este mundo ou foi transformado pela renovação de sua mente? Segundo, você precisa se arrepender não apenas de pecados individuais, mas de seu modo de vida egocêntrico. Você precisa morrer completamente para si mesmo e entregar todas as áreas de sua vida ao senhorio de Cristo. Sua carreira, seus relacionamentos, seu entretenimento, suas finanças, seus planos futuros, tudo deve ser submetido a Ele. Terceiro, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não apenas salvo por Jesus, mas controlado pelo Espírito. Você precisa viver em dependência diária do poder de Deus, e não de sua própria força. Você precisa ser guiado pelo Espírito em suas decisões. Fortalecido pelo Espírito em seu serviço e transformado pelo Espírito em seu caráter. O tempo é curto, amigos. Não arrisque seu destino eterno. Não presuma que você está pronto só porque você é religioso. Certifique-se de que Jesus o conhece, não apenas que você sabe sobre ele. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma e você sente que Deus está usando este canal para falar com você, peço que considere apoiar este ministério em oração e, se possível, financeiramente para que possamos continuar levando esta mensagem urgente a mais pessoas ao redor do mundo. Irmãos e irmãs, não posso fazer esta mensagem chegar a todos os lugares sozinho, mas vocês podem. Cada compartilhamento deste vídeo pode ser usado por Deus para despertar alguém que está espiritualmente adormecido, para convencer alguém que está vivendo em mornidão, para preparar alguém para o arrebatamento que está às portas. Não guarde esta mensagem para si mesmo. Compartilhe com seus familiares, amigos, irmãos e irmãs da igreja. Poste em suas redes sociais. Envie para pastores e líderes. O tempo é curto e cada alma importa para Deus. Os sinais estão ao nosso redor. O relógio profético está correndo. Jesus voltará em breve, talvez mais cedo do que qualquer um de nós imagina. Certifique-se de estar pronto. Certifique-se de que seus entes queridos estejam prontos. Certifique-se de que você não está apenas indo à igreja, mas verdadeiramente seguindo a Cristo. Que o Senhor o abençoe, o proteja e o mantenha fiel até o dia de sua vinda. Marana. Mesmo assim, venha Senhor Jesus.